Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de Deus esteja sobre ti e em ti. Amém? Olha, vamos falar acerca dos dons espirituais, né? O que é um dom? Dom é medida, né? Presente, talento espiritual, ferramenta espiritual. Esse é o significado da palavra dom. E a Bíblia diz que Deus nos deu dons, né? Em Joel capítulo 2, versículo 28, diz que no final dos tempos derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos terão visões, e vossos velhos sonharão. Né? E em Coríntios capítulo 12 fala acerca dos dons, né? A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então não podemos ser ignorantes acerca dos dons espirituais. São muitos, né? Sabeis que outrora, quando eras gentios, deixáveis conduzir-vos a ídolos mundos, segundo eras guiado. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito Santo afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, o Espírito... a pessoa não é batizada com o Espírito Santo, não tem o Espírito Santo. Não significa isso, não tem nada a ver com isso. Né? A Bíblia diz aqui que o Espírito Santo, ele opera em nós, né? Aí diz assim, ora, os dons são diversos. Então, são muitos. Não é somente os 12 dons citados na Bíblia. Ali são 12 linhas que mostram mais ou menos os dons. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, o Espírito Santo é o mesmo, é um e o mesmo Espírito. E também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas o mesmo Deus quem opera em tudo e em todos. As manifestações do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então o Espírito Santo, ele utiliza, né, os dons para edificação. Né? O objetivo dos dons espirituais é para edificar. Então aquilo que não edifica não vem de Deus. Né? E algumas pessoas têm dons estranhos, como o dom de falar línguas, falar da vida dos outros. Mas esse dom não é de Deus. Né? Mas todo aquilo que vem edificar a igreja, sim, aí é um dom do Espírito Santo de Deus. Porque um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento. Olha, veja que um fala sobre a palavra de sabedoria e outro conhecimento. Né? São coisas distintas. Outro o mesmo Espírito a fé, a outro o mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de milagres, a outro profecias, a outro discernimentos de Espírito, a uma variedade de línguas, a outra capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todos, em todos, contribuindo como ele faz, distribuindo como ele faz, né? A cada um individualmente. Né? Então a Bíblia diz aqui que são vários dons. O que às vezes acontece é que um dom se destaca mais do que outro e logo a igreja começa a dizer que aquela pessoa é mais abençoada do que outra. Não. Todos têm um dom dado por Deus. E esse dom é benéfico, mesmo que ele seja de destaque ou não. Ele é um dom benéfico ao Senhor e a edificar a sua igreja. Uns Deus usa curando, outro Deus usa curando a alma através da palavra, outro, né, usa expulsando um demônio. A gente não pode querer que uma pessoa só tenha todos os dons, porque o que falta em mim sobra no outro para que nós nos completamos. Né? De fato que um é serrote, outro é martelo, outro é marreta e o outro é uma picareta. Né? Um é a pá, outro é a enxada. Mas o que seria de uma obra se todos fossem picareta? E se todos fossem pá, como é que eles iam cavar? Né? E se todos fossem serrote, como é que eles iam unir através do martelo? Então, existe uma unidade no Espírito Santo, porém uma diversidade de dons. Cada um tem um dom para manifestar, para edificar a igreja. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros,
E todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, que judeus, que gregos, escravos, livres, e todos nós bebemos de um mesmo Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então não adianta a gente ficar dizendo, irmão, aquele irmão é mais abençoado do que aquele outro irmão, aquele ali pula mais do que aquele outro. Não existe isso. Cada um tem a sua importância no reino de Deus. Cada pessoa tem a sua importância particular no reino de Deus. Né? Ou seja, porque fulano cura e ele levanta o aleijado, tal, amém, glória a Deus pelo nosso irmão. Aí todos vão curar? Não, e nem aquele irmão vai se exaltar, porque é apenas um dom, mas nele vai faltar alguma coisa, que vai ser necessário outra pessoa complementar. De sorte, como eu falei, o que falta em fulano sobre mim, o que sobre mim falta em fulano. Então há uma unidade. Né? O corpo, como falou aqui em Coríntios, não é só de um membro só. Existem vários membros e um corpo. Então você tem que achar qual é a sua função no corpo de Cristo. Os dons de Deus é dado a todos os homens. Né? Eu acredito particularmente que os dons de Deus não só se manifestam na igreja, não. E eu acredito que as pessoas inventam as coisas pelo dom de Deus. Né? Às vezes a gente pensa que o dom de Deus é só aquela pessoa, meu servo, né? Mas não é só isso. O dom de Deus também manifesta em sabedoria, como diz aqui, em conhecimento. A pessoa inventar uma lâmpada, inventar uma geladeira, né? Ou seja, isso é um dom de Deus. Não, mas ele não era cristão. A Bíblia diz que Deus levou consigo, Jesus levou consigo o cativeiro e deu dons para os homens. Então todos os homens têm à sua disposição os dons. Os dons são presentes, né? Presentes dados. E aí a igualdade existente entre eles, porque a língua não pode falar que é maior do que o pé, porque ninguém anda com a língua. E nem o pé pode falar que é maior que a mão, né? Porque ele vai precisar pegar as coisas e só pega com a mão. De sorte que os membros se completam, e o que falta num membro sobra no outro. Né? Joel, a Bíblia diz que visões e sonhos serão dados aos homens. O que acontece é que as pessoas colocam esses dons somente para a igreja, somente para o grupo de evangélicos. E isso é universal. É universal. Não importa a sua religião, Deus deu dons aos homens, não é aos protestantes, nem aos católicos. Deus deu dons aos homens. Né? Não, meu irmão, mas tem que aceitar Jesus para ter dom, não. Os dons não significa, não tem nada a ver com salvação. Né? São diversos dons, como eu falei, né, que procuram e servem para edificar. Os dons que completam, né, os dons que divinificam as pessoas, não existe isso. Algumas pessoas são divinificadas porque elas que têm um dom. Ou seja, ela fala língua estranha, ela tem um dom de profecia, aquelas outras irmãs meu Deus, fulano é santa, fulano é maravilhosa. Amém, glória a Deus, que seja santa e maravilhosa, mas aquele dom não torna ela mais especial do que ninguém. E não torna ela divina, como eu falei aqui, divinificam as pessoas que têm dons. Devemos respeitar todos, com dons e sem dom. Agora, o que acontece é que se alguém numa igreja curar uma pessoa, essa pessoa é colocada num pedestal tão alto, que muitas vezes ela cai lá de cima. É verdade. E algumas pessoas utilizam os dons, Deus dá os dons, mas eles se exaltam tanto em cima dos dons, né? Tanto é porque eu sou santo, é porque eu sou um homem de Deus, né, irmão? E não é por aí. Dom é dom. Né? Inclusive, dom é dado sem misericórdia. Porque os dons que Deus deu para Lúcifer não tomou. Não tomou. As capacidades que Lúcifer tinha continuaram nele. Você quer uma prova disso? O Lúcifer, mesmo caído, ele ainda visitava o céu e rodeava a terra, passeando pela terra. Mas por que Deus não reteve? Peraí, não é assim não. Você não vai ficar passeando por aí não. Você vai ficar sem dom, não. Os dons são dados sem misericórdia. Então, os dons, eles têm... quando uma pessoa recebe um dom de Deus, Deus não tira de volta. Meu irmão, se ele se desviar do evangelho,
continua nele. Continua nele. E a pessoa pode ir até para o inferno com dom e tudo. Ah, meu Deus, nós expulsamos demônios em teu nome, e em teu nome fizemos maravilhas. Aí Jesus falou para eles: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha só, eles praticavam iniquidade, mas mesmo assim faziam maravilhas. De sorte que as pessoas dignificam, né, quem tem um dom. O dom, é claro que tem que ser respeitado quem tem um dom, mas não se torna divino por causa disso. Mas algumas pessoas se apresentam ao divino. Vamos continuar nessa conversa? Vamos lá. Vamos continuar.